nosso estudo do livro de Gálatas. Nós entendemos o capítulo 3 e nós vamos dar continuidade a partir do verso 23. E retomando aquele entendimento acerca do que a gente tem entendido, eu tenho aqui me esforçado e procurado demonstrar que o maior inimigo do Evangelho é a religião. Pelo modo como a religião trabalha com a hierarquias, controles, políticas, imposições que se favorecem mais do que da lei, mas de uma mentalidade legalista. Isso porque você pode ver aqui no verso 21 desse capítulo, Paulo perguntando se porventura a lei seria contrária à promessa. Ou você vê em Romanos, no capítulo 7, ele dizendo, será que o problema então estaria na lei? Não, o problema não está na lei. O problema sempre esteve em quem faz e fez uso da lei. E o uso que a religião faz da lei, com a sua mentalidade legalista, é que é o X do problema. Inclusive, em muitos vídeos que eu costumo gravar, conversando, questões da maneira mais psicológica e existencial possível, quando eu vou desconstruir essa ideia legalista que a religião faz sobre casamento, e aí alguns deles vêm querer citar aquela passagem de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que ele não veio revogar a lei. Né? É claro que Jesus não veio revogar, ele veio cumprir. E é no cumprimento de Jesus que a gente vê a lei no seu pleno potencial. E, paradoxalmente, no pleno potencial da lei, você não vê Jesus julgando ninguém, você não vê Jesus condenando ninguém, você não vê Jesus estabelecendo hierarquias de controle e manipulação do rebanho. Você vê Jesus o tempo todo servindo, curando, incentivando o amor, acolhendo. Ora, é aqui que então se faz a distinção clara entre lei e a mentalidade legalista dos homens. Porque é a mentalidade legalista dos homens que, em nome da lei, eles crucificaram o Cristo. E foi pelo pleno cumprimento da lei que Jesus viveu como o Cristo. Logo, a plena realização da lei só acontece com a encarnação do amor. Mas isso é uma compreensão que só uma mentalidade adulta pode se apropriar. Uma mentalidade adulta. E por mentalidade adulta aqui, eu não estou me referindo à idade cronológica. Eu estou me referindo a uma maturação psico-espiritual do ser. E essa maturação, ela pode acontecer com crianças de 10 e ela pode estar ausente com anciãos de 80. Ok? Essa é uma maturação que ocorre a parte do avanço cronológico da idade. Então, retomando essa introdução, e foi uma ligeira introdução só para a gente retomar aqui ao espírito da coisa, vamos então para o verso 23 do capítulo 3 do livro de Gálatas. Paulo ele vai dando continuidade. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Portanto, a lei não é o porto de chegada, ela foi um processo que nos visitou de modo a nos conduzir a uma compreensão maior. A gente pode até pegar o retrato da coisa, por exemplo, com o Arthur, né? Está aqui. Heitor. Deus do céu. Chamando de Arthur, o Heitorzinho que está aqui. Na fase do Heitor, o posicionamento legalista ele vai ser melhor sucedido para que o Heitor seja preservado de coisas muito arriscadas e que ele não tenha ainda lastro de compreensão devidamente sofisticada para conseguir compreender as implicações do que ele de repente pode se meter. Vamos ao famoso exemplo do dedo na tomada. Como é que você vai explicar a eletricidade para a criança? É uma coisa invisível, você não vê, mas que você diz que a criança quase que tem que aceitar pela fé o que você está dizendo. Você olha, não bota o dedo ali, porque não pode. Vai ter algumas que vai aceitar de boa, mas vai ter outras que vão ser tomadas por uma curiosidade extraordinária. Você acha que nessa idade, uma explicação do que seja eletricidade vai conseguir levá-la a se conformar no entendimento pacificado de não botar o dedo? Não, não vai. Então ali tem que estabelecer a lei. Não pode. Não pode. Isso é uma arbitrariedade, porque a lei ela é arbitrária. Mas nesse sentido, face ao patamar de maturação de com quem a gente está lidando e o nível de periculosidade que está em jogo e que pode comprometer a vida da criança, então a lei ela é necessária. E é o que Paulo diz aqui quando diz que a lei serviu como aio para nos conduzir até Cristo. Porque por um lado, aio é o quê? Aio é tutor, né? Eu acho até que nós chegamos a ver isso na nossa reunião passada, né? É aquela tutoria que acompanha o infante até que ele tenha chegado na idade adequada para assumir a função oficial que ele tinha diante do império. Então, a lei ela vem trazendo essa tutoria para a gente discernir noções minimamente apropriadas de certo, errado, de bom, de ruim, né? Mas, como diz o próprio Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. Nós vamos sendo convidados para uma outra perspectiva essa que, como vai dizer Paulo aqui no verso 28, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Logo, já não há condição social, já não há questão de gênero, já não há nacionalidade, já não há nada daquilo que no sentido sociológico, antropológico, define separações e grupos entre nós. Porque em se tratar do humano, nós estamos falando aqui de modos de operação espiritual e que é o que determina o patamar do que você vai alcançar relativo ao que o Evangelho tem para oferecer. Porque se você permanecer com essas categorias legalistas na sua leitura e interpretação das coisas,
você, embora avance na idade cronológica, embora faça seminários teológicos, embora leia os livros de teologia mais robustos e conceituados, você será uma criança espiritual. Felipe, Uma criança espiritual. até que ponto ele sabe que a gente sabe que é o espírito que convence o homem das coisas. Até que ponto existe essa divisão entre o espírito que me convence sobre essa verdade e a minha responsabilidade em entender isso e não ser legalista? Essa linha não é clara. Nunca. Até porque você vai encontrar nas palavras de Paulo e de Jesus o convite de vem, o convite de faça. Aquele que crer será assim assado, e o que não crer será assim assado. Mas ao mesmo tempo você fala de graça, você fala de acolhimento. Existe eu creio que a melhor maneira de você responder a essa questão não é pela via do entendimento do paradoxo. Eu vou dizer para você, são as duas coisas. E as duas coisas, elas funcionam de maneira harmônica, sem uma anular a outra. Porque, inclusive, é pela perspectiva do paradoxo que você vai ter a resposta sobre predestinação ou livre-arbítrio. Qual dos dois estão certos? Os dois. Né? De uma certa forma, os dois se encontram e eles vão ter realidades que apontam para veracidades sem que um não anule o outro. Porque em Deus os opostos não se excluem, eles se complementam. Porque, Pedro, tem tanta gente presa ainda nesse legalismo. O que mata é a polarização. É quem não admitindo uma síntese entre essas duas propostas, elas então vão fazer apologia de algum dos extremos. E aí nós temos um problema. E por que nós estamos aqui? Por que você está aqui hoje? Não está mais preso lá? Isso, você hoje está aqui porque o Espírito te convenceu ou porque você quis? Mas venceu que o caminho que eu poderia ter mas o que acontece com o meu irmãozinho que está lá dentro também? Somos diferentes, né? E são caminhos diferentes e tempos diferentes, maneiras diferentes, de modo que, estando ele peregrinando aqui, você mal sabe se de repente ele ainda, lá na frente, vai compreender mais do que você. Entendeu? Porque esse é o tipo de olhar que, no modo como a lente com que você está olhando, vai mais te levar a uma comparação que vai extrair dados para você se atordoar do que para você se pacificar. Porque, nesse sentido, você crê que você lida com um pai de amor. Esse pai de amor, até quando come, ele o faz amando. Então, agora, isso acontece por linhas muito além do que a minha vã filosofia consegue explicar qualquer tipo de coisa. A matemática exata. A matemática exata, olha, Não é uma matemática exata. você quer ver um sujeito pacificado por isso? Era Jesus. Mestre, eles ficaram escandalizados com a tua palavra. Toda planta que meu pai não plantou não é minha. Olha, ou nessas horas eu defino Jesus como frio, mas até essa definição ela é uma projeção da minha perspectiva caída olhando Jesus, que frieza. Agora, se eu creio que Jesus é o vértice, a encarnação do amor, então eu vejo Jesus numa conexão tão íntima com o Pai, que tudo aquilo que estava desalinhado ele não via como perturbação, ele via como pertencendo a uma harmonia superior e cuja querela não tinha ocasião ali para aquele momento. Olha, a gente não vai perder tempo com isso. Vamos seguir em frente. A nossa proposta é semear, é jogar sementes,
Entendeu? Agora, haverão aqueles que se mostrarão abertos e aqueles que se mostrarão fechados. E existem aqueles que se mostrarão fechados de início, mas lá na frente abaixam a guarda. Sabe, então, o modo como essa semente vai operar, ela também não tem nenhum compromisso com você que está observando de fora. Por que agora não foi? Por que não foi? Por que essa palavra me impactou tanto e agora eu estou falando aqui, o sujeito estava ouvindo de uma maneira tão blasé? Isso não te pertence, isso é a palavra. A palavra, ela é autônoma. Ela age por ela e graças a Deus por causa disso. Desculpa, mas é a religião que sofre da presunção de achar que a palavra obedece às deliberações dela lá, tolinha, né? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Não está algemada, entendeu? E nessas horas é melhor a gente procurar zelar e viabilizar a melhor atuação possível da palavra no nosso coração do que comparar, porque cada caminho é um caminho. Nessa perspectiva, Jesus teria que ficar sempre numa mesma aldeia pregando. Nossa! Ele não ia poder sair, porque não... Até que houvesse uma unanimidade entre todos na aldeia. Né? Imagina. Agora eu posso ir. Isso, aí agora eu posso ir. Imagina. Né? A mensagem não tinha chegado até a gente aqui. Já tinha morrido lá a mensagem. Então vamos, eu acho que essa parte aqui nós vimos. Agora nós vamos entrar numa parte interessante que é no capítulo 4 do livro de Gálatas, que ainda dá um tempinho aqui para a gente entrar. E aí verso 29, ainda o último versículo do capítulo 3, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que interessante, parece que não, mas isso que Paulo diz aqui, isso daqui traz também uma compreensão muito interessante para a gente, porque como que opera a mentalidade da religião? Para a religião, só existe irmandade e conexão se você se submete ao crivo de alguma organização visível e palpável. Na época de Jesus, com a religião judaica, o que dava a palpabilidade do sentimento religioso? A circuncisão. A circuncisão ou a associação genética com Abraão. Sou judeu, entendeu? E circuncidado, entendeu? Circuncisão, inclusive, em consideração aos gentios que, vindo de fora, passando pela circuncisão, então ganhavam ali a sua identidade de pertencentes ao movimento. Porque religião, a mentalidade religiosa, ela trabalha com o concreto. Ok? Qual é o correlato de hoje em dia desse mesmo mecanismo operacional da mentalidade da religião, que vigorava no tempo de Jesus e hoje é mais vivo do que nunca? A carteirinha de membro. A carteirinha de membro, hoje, né, de você arrolado, pertencente a um determinado grupo, com aquela carteirinha você faz parte do clube dos iluminados. Sem aquela carteirinha, entendeu? Ou, como o nosso amigo aqui, tem um amigo aqui que inclusive recebeu uma ligação muito esquisita, né, do seu ex-pastor aí, né, que tem que colocar assim, né, fazer justiça, ex-pastor, que precisou fazer uma oração de desligamento para que ele, o ex-pastor, se sentisse em paz em relação à alma do outro. Entendeu? Aí já até citei nome. É mais fácil do que eu. Desculpa. Não, mas enfim, são coisas dessa natureza. São coisas dessa natureza que a gente vê como opera a mentalidade da religião dos homens. Porque quando Paulo vira aqui e afirma que a fé nos conecta
A fé. Só que a fé é a fé. Você veste, eu tenho fé. A fé é o que? Uma carteirinha que você bota no bolso. A fé é o que? O endereço que você frequenta todo domingo. Não, a fé é uma decisão que acontece aqui dentro. A tatu Cristo. A tatuagem é uma tatu, né? Fé, né? E ainda tem fé, como é que é? Fé, força, enfim. Fé, foco e força, né? Isso. Foco, força, foco e fé, né? Não é nada disso, é uma atitude aqui dentro que o sujeito toma nele mesmo. E ele diz, eu vou acreditar nessa realidade. Só que aí, se você toma esse tipo de coisa, você consegue entender que você desarticula o poder da religião todinho. Porque é nesse ponto que esse versículo 29 do capítulo 3 de Paulo aqui é revolucionário. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu estou dizendo aqui para vocês que sem vocês frequentarem lugar algum, sem vocês terem carteirinha, mas pelo fato de vocês crerem, isso nos faz irmãos, conectados à videira verdadeira que é Cristo e herdeiros segundo a promessa. Aí eu te pergunto, quem se favorece do controle disso? Quem controla isso? Como que você lota templo com isso? Como que você fortalece uma denominação, gerando uma força política tal que você coloca políticos no Congresso para poder lutarem pela causa da tua denominação? Como que você faz assim? O controle da religião só acontece quando ela convence a maioria, de que se você não frequentar, você está fora do guarda-chuva divino, de que se você contrariar o pastor, que é o ungido de Deus, você está se colocando contra o próprio Deus. Então você já começa a trazer materialidades e concreções, que se a pessoa não interagir com aquilo dali, ela vai estar malfadada na vida. Então ela precisa transparecer de maneira objetiva, não conforme os frutos do Espírito, que a religião até menciona isso, mas para a religião isso é secundário, porque o que é primário para a religião é se você está frequentando, é se você está dando dízimo, é se você está se pautando pelo comportamentalismo daquilo que caracteriza o sentimento religioso. Que é o quê? Não beber produto do milho com álcool. Né? Produto do milho com álcool é complicado. Né? Não frequentar locais que comercializem álcool. Né? Já tem problema aí com a religião dos homens. Né? Por quê? Porque isso viola caracteres daquilo que para a religião, o seu comportamento já destoa do controle que ela precisa exercer. A religião, ela vive de controle, e o que Paulo está colocando aqui é por isso que Paulo era expulso de tudo quanto é sinagoga, né? Porque era difícil você trazer uma mensagem que desmantela as coleiras, as correntes que encabrestam as pessoas, porque traz a coisa para o coração. E aí vem o capítulo 4, olha que interessante. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vocês conseguem entender quais são os rudimentos do mundo?
né? Se eu não tomei a ceia, então vai cair um raio na tua cabeça. Se eu não estou dando dízimo, né? Então aquele liquidificador que escangalhou na tua casa foi por causa disso. Sabe, essas associações, esses rudimentos, né? Tá o sujeito lá sofrendo no casamento, sendo chifrado, traído, apanhando, e ele ainda vem perguntar: posso me separar? Meu Deus do céu, posso me separar? Ou como a questão que a pessoa me trouxe agora por Felipe, ele me traiu a vida inteira, e aí eu lutei pelo casamento, ele voltou, e no que ele voltou eu aceitei ele de volta, mas quando ele voltou, não demorou muito para ele continuar com a amante e depois saiu de novo. Ele está certo? Me soa até estranho a pergunta. Ele está certo? Não é a questão. A questão é que nós temos um fato aí. Porque se você pega a questão pelo ângulo distorcido, meu Deus, você passa a vida dando murro em ponta de faca sem entender o que seja o X da questão. Então a questão não é se ele está certo ou se ele está errado, é que você tem um fato diante de você. Fato é que casamento mesmo nunca houve entre você. Nunca houve, e é isso que você precisa aceitar. Que você está lutando por uma coisa que só funciona como imaginação na sua mente, mas não tem a menor correspondência no comportamento e na atitude de quem está. Certo ou errado, esse sujeito será a sua própria sentença. Mas isso não tem que ser uma questão para você tem que ser a questão, é o fato de que não existe casamento. Mas conseguem perceber o rudimento da coisa? Isso é rudimentar. Isso é rudimentar. E é isso que a mentalidade da lei, a mentalidade legalista faz com a gente, pauperizando o nosso potencial, pauperizando, ou seja, tornando pobre o nosso potencial de discernimento em relação à realidade. Em relação à realidade, porque enquanto você se preocupa com pode, não pode, é certo ou errado, na plenitude do tempo, você se furta do quê? Do significado. E é isso que a gente agora vai observar aqui, ó. E esse versículo 3, e assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, que é a fase adulta, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha a palavra que Paulo utiliza aqui, para resgatar os que estavam sob a lei. Cara, tem que rolar um resgate aí, saca? Assim, resgatar quem está com essa mentalidade. Assim. Porque é esse tipo de modo de operação que furta a maioria do significado do que está em jogo. Aí quem tem essa mentalidade legalista se choca quando vem conversar comigo, porque vem perguntar sobre a perspectiva de certo e errado, coisas que eu tento levar o sujeito a entender o significado. O significado. Aí, por exemplo, vem essas perguntinhas do tipo: Felipe, é certo se masturbar? Nessa altura do campeonato, filho, você está me perguntando isso? Assim, se é certo, se é errado fazer esse tipo de coisa? Felipe, peguei o pastor com a minha esposa. Peguei o pastor com a minha esposa. Será que isso não é errado, Felipe? Eu falei assim, Felipe, mas você queria o quê? Que viesse um anjo lá de cima com um machado, com um martelo de Thor e sentasse na cabeça do teu pastor e tu, não é assim que funciona.
Pô, Felipe, a gente ri disso hoje, mas a gente fazia as mesmas perguntas, só que para a gente mesmo. Nessa mesma linha. Nessa mesma linha. Sim, porque todo mundo aqui já passou por luto. Recentemente você foi recente isso que o pastor ligar para ele. Isso. Quantas vezes eu lembro que o pastor chamava a gente para ir para a igreja para fazer reunião. Quando eu chegava lá, tinha que distribuir jornal de política, né? Guto, a gente está junto, viu? A gente Isso. Eu joguei, mas eu vou entrar nessa fogueira contigo, você entendeu? A gente vai junto. É o que eu falei, será que nós somos graciados? Vou ter essa consciência hoje. Aí eu posso escolher um cliente. Por causa disso. Isso é graça agora. A gente vai chegar lá, porque a dimensão do que seja a tentação, ela vai diferir para quem opera com a mente de Cristo e para quem opera com a mente da lei. Com a mente da lei, tentação vai ter sempre um efeito mais irresistível do que para quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vivencia a tentação como Cristo vivenciou. Mas é uma tentação que está sempre à altura do que o sujeito possa conversar e se desvencilhar, se apartar daquele assunto. Agora, a tentação que promove, que decorre da mentalidade da lei, essa daí é uma coceira difícil de se desvencilhar. Por quê? Pela simples razão de que, porque a mente é legalista, a pessoa ela está com foco na proibição e não no entendimento do significado do porquê não fazer aquilo. E é isso que torna a coisa 2, 3, 5 vezes mais tentadora. Porque quando o foco é na proibição, cara, você ainda é assediado por aquela dúvida de que, quem sabe, você é uma exceção cósmica. Uma curiosidade de saber, né? Você é aquela... Não, claro, você é aquela curiosidade, aquela exceção cósmica. O mundo inteiro se deu mal, mas você pode se dar bem. Você entendeu? Você pode. Você não entende o que está em jogo aí. Você não entende. Você olha para aquela tomada e aí você diz, pô, houve um interdito. Meu pai disse, minha mãe disse que é para eu não colocar a mão. Mas você só tem o interdito e mente. Você não tem o significado, você não sabe o que é. Então, a tentação é sempre muito maior, porque você não sabe o significado do que está em jogo. Eu tenho tentação o tempo todo, mas porque eu fico assistindo de camarote o significado de agora será que, por exemplo, vamos voltar lá em Gênesis, quando Deus falou assim para não mexer na água. Por que o diabo não chegou até Adão? Ele falou, mas por que o diabo foi logo na Eva? Será que na Eva tinha essa propensão de ter uma mente mais legalista? Olha, por que a serpente foi falar com a Eva e ela tem a propensão, uma tendência mais legalista, e Eva, quando foi falar com Adão cedeu também? Então, logo Adão tem uma suscetibilidade legalista só com mulheres? Sabe, na verdade, a suscetibilidade está entre a gente. Pouco importa se a serpente chegou em Eva ou se ela poderia ter chegado em Adão, porque de qualquer forma Adão participou. Você entendeu? Agora, o que aconteceu ali no Éden, de fato, a concepção da proibição era infinitamente superior ao significado do que estava em jogo. Significado, Adão e Eva teve que aprender na prática. Agora, para imaginar Deus descendo para explicar Adão e Eva. Isso é uma coisa completamente atípica, né? Eu vou explicar para vocês por que não pode comer esse fruto. Se comer esse fruto, vocês vão morrendo. Tudo vai se relativizar em você. Eu falando aqui, já tem gente que não entende. Imagina Adão e Eva assim, olhando um para o outro. Ah, Senhor. Tá. Vai se relativizar, né, as coisas aqui dentro da gente. Tá. Aí o Senhor vai subir. Cara, vai passar o quê? Um sabiá
sabiá e eles já esqueceram tudo. Vou passar um sabiá ali, não, sabiá ali, pô, já esqueceu relativizar. O que é isso? Tem coisas que a gente só aprende. Ah, entendi, Senhor. Por que tu colocou a cerca ali, ó? E eu pulei ali, ó, de curioso. Tô todo ralado agora. E aí Deus, pela graça, Ele dá graça, né? Aí é por isso que vem o livro de Hebreus, lá no capítulo 6, e ele traz uma gravidade para a coisa. Que, como é que ele diz lá? Aquele que compreendeu a boa palavra, provou os dons do Espírito, aquele que teve lá aberto realmente o entendimento e esse retrocede, aí já assemelha um pouco o pecado de anjo, né? Porque você teve um entendimento e a coisa é sempre proporcional, né? Quanto mais acesso de compreensão você tem e você viola isso, né? O retorno disso sobre você é avassalador. Agora, quanto mais ingênuo você é, quanto mais tacanho, simplório, não entendendo muita coisa, e você está lá violando e tudo, aquilo dali vai só contribuindo para lapidar uma abertura. Por isso que Paulo fala que ele é o pior dos outros pecadores. Ele é o primeiro dos pecadores. Ele, cara, tem que fazer uma viagem extraordinária. Mas esses dias eu assisti um vídeo do cara, o cara se meteu lá dentro do espaço do Julião Espírito, sabe? A pessoa faz orações lá dentro, e uma olhando pra cara do maluco, e o Julião parado, e o cara tá vendo aí, eu parei. Pô, chegou uma hora que veio tudo uma patada nele, cara. O cara era vencedor da palavra, né? Eu vou lá no bar. Sério isso, cara? Sério, não vai pregar pro Julião. O Julião não matava ele, não. Mas porque os leões já estavam alimentados também e tal. Achavam, tipo, quem é esse cara aqui? Eu sou uma Deu uma patada nele, chegou a machucar bastante, mas ele continuou lá. E continuou, mas Ele Isso é graça de Deus, cara, na vida desse cara. porque recebeu só uma patada na vida de quem estava assistindo, né? Você desgostou do cara ser. Enfim, mas é esse tipo de mentalidade literalista, né, que confunde força com espírito de, enfim, não sabe fazer os devidos aplicativos do que seja força, né? Força agora chega em momentos como a família da nossa querida lá, que está com o Papai do Céu. Nessas horas que o Evangelho dá uma base extraordinária para a gente. E essas coisas são tão superficiais, por exemplo, você está falando uma bobagem aqui, mas fala de uma pessoa ser curada, então como é que a pessoa chega aqui na reunião e fala, eu fui curada de AIDS, cara. Eu fiz uma oração e fui curada de AIDS. Ainda assim, isso para mim, é algo superficial. Ok, claro. Porque o mais profundo Claro. é essa dimensão do que você está falando. Ela foi curada de AIDS, mas um dia vai morrer. Exatamente. Isso não nada muda em relação a Mas isso. eu entrei na jaula dos milhões, pô, cara, ainda assim é superficial. Talvez o convencimento do Espírito Santo seja algo mais milagroso. É muito mais. Sem O que o Felipe falou aqui semana passada foi algo maravilhoso. Tipo assim, a consciência em nós é algo divino. Mas quando está contigo nessa consciência, espiritualidade, pode ser bem todas no ser humano. Você vai. Você começa a ver, você começa divisando duas dimensões aqui. Sem que o que você vai conhecendo de lá te furte a coerência do que você vive aqui. É um paradoxo. É um paradoxo. Você vai entrando no paradoxo do Evangelho, né? E esse é o convite da gente ir utilizando. Só que a mentalidade religiosa, ela é um grande obstáculo porque ela se favorece da mentalidade legalista, que é essa que, presa em moralidades e moralismo, ela atribui ênfase à proibição, furtando as pessoas do entendimento do significado. Do significado, né? Do que está em jogo. Isso já nasce com a gente, né? Agora,
O moralismo ainda nasce com a gente. Agora, essa parte esse plus a mais que ele falou em ela, que é a vida, isso é constante. Esse é o que Paulo diz aqui sobre resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por que a adoção de filhos? Porque quem recebeu a adoção de filho, agora você terá o benefício de filho, você será herdeiro da promessa. Logo, o benefício concedido, ele já não está atrelado ao seu comportamento à lei, mas à sua adoção de filho. É produto do gesto de fé e não do virtuosismo dos seus comportamentos. Aí uma mentalidade moralista viraria para mim e diria o quê? Então Felipe, é bagunça? Então agora é abrir a porteira para bagunça? Não, aí é que está outro paradoxo. Porque aquele que se vê aceito e amado, ele fica inspirado a se comportar e se direcionar na direção do bem. Ok? Ninguém que, entrando em contato com o amor e a aceitação, toma, por ocasião, a oportunidade para se tornar perverso. Talvez numa relação com homens, mas diante de Deus, isso seria gravíssimo. E um prejuízo, sobretudo, para a própria pessoa. Porque é aqui, ao meu ver, que mora a inteligência de Deus. Um dos aspectos que você nota a inteligência de Deus, porque o amor e o acolhimento dele não anulam a lei da gravidade. Você entendeu? Não anula a lei da gravidade. Você vai ser amado e acolhido, mas se você se jogar nessa janela aqui, você continua se esborrachando lá no chão. Tem livre-arbítrio, né? Total. Entendeu? Mas o fato de você se crer aceita. Como você é, com os seus defeitos, com as suas limitações, isso só nos constrange para o bem. E é aqui que está o paradoxo, porque o moralismo, ele não consegue alcançar esse paradoxo. Porque a única forma de alguém ser aceito por Deus é se comportando bem. Você entendeu? Para o moralismo e para a mentalidade da religião é essa. Mas em Cristo, e é por isso que isso só pode ser assimilado pela fé, você é aceito e amado do jeito que você é. É a questão da No moralismo, as coisas só não podem ser feitas ao olhar do outro. E posso fazer escondidas. E faz escondidas, as coisas é administrada. Mas na visibilidade do comportamento é onde a coisa tem que acontecer. Entendeu? É o fato de você andar na luz. Quando você anda na luz, essa luz ela ilumina também os seus pontos cegos. E quando você fica em conta com os seus pontos cegos, aquilo ali é terrível. Porém, aquilo ali gera uma graça libertadora, né? Libertador. Então, seguindo nessa direção, você estava com o Elan estava colocando aqui sobre a exterioridade, dos comportamentos e como que o moralista, inclusive tem uma coisa que eu muito afirmo, Elan. O Deus do moralista não é Deus, é o olhar do outro. O Deus do moralista é o olhar do outro, porque é o olhar do outro que exerce a coação do modo como ele muda ou disfarça os seus próprios comportamentos. Os seus próprios comportamentos. Então, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Cara, isso aqui é extraordinário. E para a gente fechar pelo menos a nossa mensagem de hoje, para não ficar muito prolongado, aqui reside um poder extraordinário.
libertador de vícios e compulsividade. Não é da noite para o dia, mas daquilo em que você vai internalizando essa certeza que mesmo com o seu vício, mesmo com as suas dificuldades, quanto mais você se crer amado e aceito por Deus, mais a compulsividade vai sendo substituída pelo descaso em relação àquilo que outrora muito te atrai. Porque o amor, ele vai desmobilizando esses processos dentro da gente. Mas quem é que crê? No final, nós somos escravos, e escravos sabe do quê? Das nossas próprias sensações. Porque se sentindo para baixo e se sentindo culpado, a gente então alimenta e dá material para essas sensações, que é o que no final das contas forja a nossa identidade. De pessoas sempre suscetíveis, vulneráveis, sem ousadia, mas a atitude em fé entra como essa proposta na contramão dessas sensações, que nos julgam, que nos depreciam e que nos colocam para baixo, e que independente disso você crê, mas eu sou amado. Há um amor que eu resolvi me apropriar dele pela fé. Mas você não merece, não é por mérito, é pela graça. Então é absurdo. E eu abraço isso para mim. Mas vai explicar isso para fulano. Não é ele a minha divindade. Isso é entre eu e Deus. E eu não tenho que explicar isso para ninguém. Esse caminho é meu. E só passa eu. E naquilo em que você vai estabelecendo essa certeza dentro de você, isso tem um poder bombástico, muito superior a qualquer terapia que você possa ter. Essas sensações que nos depreciam, na verdade, elas também podem gerar o pó da terra, o alimento do diabo encontrar brecha. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo do que o diabo se alimenta é da nossa culpa, dos nossos medos, das nossas inseguranças. O que o diabo mais se congratula é em afastar a gente dessa certeza que a gente está conversando, de fé, dessa decisão, que de tão simples ela chega a soar absurda dentro da gente. De tão simples, que a gente vive tantas complexidades do lado de dentro, que meio que instintivamente a gente espera que a solução vai ser quase uma aventura do Indiana Jones. Né? Não, tem que passar pelo mal. Não, é simples assim. É só você se permitir aquilo que eu chamo do crossfit da consciência. Dia após dia. E aquilo vai paulatinamente moldando e modificando a gente por dentro. Moldando e modificando a gente por dentro. Nada vai acontecer na forma das pirotecnias neopentecostais, sabe? Que quem está se sentindo para baixo hoje aqui, vem aqui na frente, aí a gente, pum, aí a pessoa sai sorridente, e ela nunca mais ficou triste novamente. Não é assim. Não é assim. Deus não fez o mundo num cuspe, né? E nasceu o mundo. Né? Tiveram dívidas, tiveram graduações. É no processo, e é no processo que a gente é forjado, é no processo que a gente é formado. O próprio Jesus se cristificou em processo. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então houve processualidade até na cristificação de Jesus. O porquê que a gente fica tão aficionado por essas pirotecnias mágicas, né, de mudanças abruptas, né, fast food, da mentalidade fast food de hoje em dia. Eu acho interessante isso que você estava falando com relação aos nossos vícios, né? Seja eles quais forem,
é que quando você tem esse entendimento de fé, que Cristo vai te amar, que te ama do jeito que você é, com vício, sem vício, que do jeito que você é, isso não é nada. A tua consciência, ela muda de tal maneira que aquilo que antes era que te trazia prazer, que te trazia alívio, você vê que não é nada. Mas o que a religião faz? Principalmente quando você vê essas clínicas aí que tem cunho religioso. Deus te ama sim, mas vai te amar mais ainda se você largar o vício. E aí coloca na cabeça do cara aquela fixação. Ele já não fixa mais na questão da droga, mas se fixa em largar o vício. Vai gerando nele uma ansiedade, uma compulsão tremenda, que na primeira queda que ele tiver, que vai ser logo ali na frente, ele volta pior. É a teoria da hierarquia, até mesmo dentro da religião, né? É assim para vícios, é assim para receber o poder do Espírito Santo. Sempre tinha essa hierarquia, né? Sempre existe os sis, né? Rembrandt cantou, sempre existe as condições. E esse verso aqui, dentro da superficialidade, teste também equilíbrio de Deus. Pô, você não tem carro, cara? Você não tem dinheiro. Aí entra a prosperidade no meio. Exatamente. Isso aí, se falando, eu vi o meu filho nas clínicas que ele passou, nos lugares que tinha tudo muito religioso, como que eles faziam as coisas. E eu ficava assim, cara, a gente, quando é pai ou mãe, a gente busca o socorro, se apega a tudo, né? O que te oferecer na frente para te ajudar, você vai na esperança de você não ver mais aquela situação acontecer. Só que hoje, até naquela época eu vi um pouco, eu achava que eu estou fazendo mais mal a ele do que ele. Ele está saindo da era, uma faca de gente louca. O cara sai pior do que o outro. Ele aprende coisas que não edificam, só pioram ele. Só pioram. É uma massificação de palavra que eles dizem, né? Na pessoa, que o cara sai de lá. Pode sair um adicto, mas um cara doente da cabeça. Porque tudo para ele é questão de moral. Não faz isso, não é errado, irmão. Aquilo daí também é errado. O beber é pecado, fumar é pecado. Fora que ele sai de lá com essas hierarquias morais, e aí os que superam o vício se tornam grosseiros, chatos de galocha, porque a superação do vício foi o maior sacrifício que eles fizeram. Então eles já não observam mais nada, porque isso também é a maneira moralista de você se lidar com o vício. Pessoas ficam tão neurotizadas com o próprio vício que chega um momento que a sensação delas é que se elas vencerem aquela compulsividade, elas então vão atingir o nirvana. E aquela compulsividade é só aquela compulsividade. É só aquilo. Eu já fui uma pessoa viciada em pornografia e masturbação, já falei disso aqui há mais de um tempo, e eu dou graças a Deus porque eu não consegui me desvencilhar dessa coisa, enquanto eu considerava que o meu maior avanço nessa vida seria parar de fazer essas coisas. Porque cada setor que eu conseguisse frear a coisa com aquele tipo de mentalidade, meu amigo, aquilo iria virar o meu falo maior de afirmação, de orgulho, me dando então a concessão de humilhar qualquer pessoa ao meu lado, entendeu? Aí sai a falta de vergonha, sai a falta de oração, sai a falta de jejum. Imagina a arrogância que não se gera. Mas graças a Deus a gente teve que se reformatar. É o que eles falam sobre o domínio próprio, né? Pra ele tem nada a ver. Você se torna um tirano daquilo. Um tirano. Porque você hipervaloriza uma coisa que na verdade não é. É superficial. Jesus não volta dessa neurose. Da neurose. E cria, eu acho que foi até o Bruno que falou aqui, e cria diversos pontos cegos. Você resolve uma coisa e cria diversos pontos cegos. A pessoa não está pacificada. E aí, isso me leva a dizer o quê? Sabe daquilo que você tem dificuldade para lidar? Então, não é nada quando você resolver. Nada. Entendeu? Nada.
Nada, besteira, besteira. Para quando você resolver, você perceber que, meu Deus, aquilo dali era uma página da coleção Barça de enciclopédia. É o poder de Deus que se aperfeiçoa a nossa fraqueza, e não a gente, né? Isso aí. Ano passado eu tinha uma experiência assim, bem engraçada. Eu estava falando quando com os filhos, né? Você aceita qualquer coisa, você se submete, né? E por um tempo, a minha irmã ficava assim, deixa a prima ir lá orar, deixa eu não. Ela ajuda, né? Até que um dia as coisas estavam bem ruins, né? Tá bom, então deixa ela vir. Aí foi ela, uma prima, com duas irmãs. Eu tinha esquecido que ela era chegou lá, ela estava dormindo, né? Cara, não pode, escondiu a porra. Ela só me olhou firme nela. Mas foi interessante quando uma delas sentaram assim, pediu para eu falar um pouco. E ela falou assim, olha, eu gosto de toda a minha religião, todas essas igrejas, eu acho que tudo é muito bom, mas para você passar, vencer isso aí, só indo lá no tal lugar, assim, aí não é Deus. Aí não é Deus. Eu pra mim, né, porque eu tenho muito preconceito, uma transversal. E eu falei assim, vou deixar, né, Deus? Vamos ver aí. E aí quando ela falou isso, aí eu lembrava com isso aí, não, Deus, é difícil. Aí eu olhou a casa, olhou as coisas, olhou as músicas, não sei o quê. E aí ela foi embora, e a Júlia, cara, veio pra cima de mim, dois crentes que iam fervendo. Ô mãe, eu sei que eu lá. Eu estava bem desacreditada de você parar. E aí eu fiz uma oração, enquanto todo mundo saiu, eu falei assim, sabe, eu já não estou entendendo mais nada, porque você vai pedindo a Deus, mas em volta as pessoas estão sempre te questionando por você estar passando por aqui. Você não está na igreja, você não está... Condições difíceis. E aí eu fiz uma oração contrária da minha mãe, quando meu irmão estava desenganado pelos médicos, que ela levou, sempre meu irmão quase morrendo, aí ela levou numa farmácia e o enfermeiro falou assim para ela, olha, se você quer curar o seu filho, vai no Pai de Santo. E ela saiu com muita raiva e ela foi para casa e falou assim, Senhor, eu prefiro perder o meu filho contigo a ganhá-lo com o diabo. E aí depois dali, ela viu um vídeo aí de Chocotó, meu irmão dali foi curado, né? E aí minha mãe sempre contou isso. E aquilo sempre me emocionou. E aí a oração que eu fiz para Deus foi assim, foi o contrário da minha mãe. Eu falei assim, Senhor, eu estou tão cansada que eu prefiro perder a minha filha contigo do que dar ela para ele de novo. E esse dali a Júlia foi melhorando, sabe? Imagino. Porque Graças a Deus. aquilo às vezes, e depois eu ouvi muita coisa. E aí, primo, eu vou mandar o Uber, eu vou te levar, e não sei o que. Eu falei, não, primo, desculpa, porque aí Deus tinha me dado uma passagem, né, que eu respondia a minha oração, né, e a minha angústia. E aí eu falei, olha, tá tudo bem, assim, e aí você ouve, tipo, é só massacre, e eu ouvi, tipo, porque você tem preconceito com a igreja tal, vai acabar que você vai perder a sua filha, a sua alma da sua filha, a sua alma, e aí já que como fosse batizando, mas eu fui batizada aos 12 anos, mas não serve, e ele já passou. E eu falei, caramba, e aí eu
vai orar por alguém. Porque eu ouvi tanta, né? Foi um áudio. Né? Não, desculpa, tá falando assim com você, não é isso. Aquela desculpa, mas ao mesmo tempo depois É desse jeito. Amém. E, Obrigada. graças a Deus. Esse é o espírito do proselitismo. Eles vão de rodear a terra em busca de encontrar alguém. Quando encontram, tornam filhos do inferno 2 vezes piores do que ele, porque uma mentalidade assim, cheia de ameaças, cheia de tirania. Tanto que eu mostrei para uma amiga minha do trabalho, que é de igreja que eu já fui lá ela falou assim, nossa, que amiga de Jó. Ela falou exatamente isso. Quando eu vi, que eu lembrei desse amigo de Jó. E esse é o tipo de pessoa que, se ela está sincera no que ela está te falando, ela não sabe o quanto que ela mesma está se auto-cozinhando. Em nenhum momento tive raiva, eu olhei não a pessoa, tá? Eu olhei porque é uma querida que eu amo e quero muito bem, mas eu olhei aquilo que a religião é capaz de fazer com você. Que até para ajudar ele te massar. É verdade. É terrível. É terrível. Então, na semana que vem, a gente continua. Quer dizer, eu particularmente, sem ser na semana que vem, daqui vem, a gente continua no livro de Gálatas, que eu acho que tem muita coisa boa e bacana para a gente entender. Mas a minha oração nesse momento é para que todos nós cheguemos à plenitude do tempo, do nosso tempo, e não retrocedamos, e não novamente venhamos a negociar com condições, com sacrifícios, com barganhas de comportamento, de frequência disso e daquilo, como condição para alcançar, porque isso não tem a ver com a nossa sensação comunida, isso tem a ver com uma atitude em fé do coração. Paizinho querido, Deus de amor, te pedimos, meu Deus, que tu possas nos fortalecer e nos aperfeiçoar nessa mensagem, nessa verdade. Sim, meu Deus, produzindo vida, produzindo fé, produzindo a orientação e o compromisso da consciência de acreditar no teu amor, mesmo na contramão de inúmeros complexos, pavores, medos, inseguranças. E é confiante nessa certeza, meu Deus, que nos colocamos aqui diante de Ti e te pedimos também para que Tu abençoes essa semana que se inicia. Assim nós te pedimos e desde já te somos gratos por tudo o que Tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.